Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo já venceu o Volta Redonda, né? Por 3-1 de virada. No segundo tempo, principalmente após a entrada do Everton Ribeiro, que entrou e mudou o jogo completamente, principalmente no segundo tempo, né? Com a saída do Gerson, machucado, que levou uma pancada. E aquilo, o Everton Ribeiro demonstrou ao Vitor Pereira que não pode ser reserva nesse time. O quarteto mágico, o quarteto fantástico do Flamengo tem que estar em campo. O Vitor Pereira vai ter que dar outro jeito de conseguir achar uma consistência defensiva nesse Flamengo, né? Porque desmontar o quarteto não tem como, né? Então, Everton Ribeiro não pode ser reserva do Flamengo hoje. Mesmo, às vezes, ele jogando mal, o cara é decisivo, né? E demonstrou isso, né? O que tá mais abaixo, na minha visão, é o Arrascaeta, né? Principalmente fisicamente, mas o Arrascaeta também é outro monstro, né? Então vambora reagir aqui mais um vídeo. Então é isso aí, deixe seu like, sua inscrição, créditos. A ESPN no Brasil, link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Ver a vida do Flamengo num período muito curto, que era essa sequência. Mas resolver que vida? Assim, vamos ser sinceros. Resolver o quê se era um time pronto? Então, eu entendo que era um time pronto, mas um time com problemas. Sim. Que tanto é que o Flamengo... Não eram problemas tão graves assim, que se fossem problemas tão sérios, o Não Flamengo não teria sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E era pronto com o João Gomes e o serviço que o Rodinei fazia, né? Também tem isso. Mas não dá para espelhar só isso, gente. O Prates falou aqui ontem, é uma verdade. Não dá pra gente colocar na conta do Rodinei, a saída do Rodinei, principalmente, mudou completamente o sistema do Flamengo. Não, a gente tá falando... Perdeu um apoio lá que perdeu um apoio, uma solução pra isso. Aí eu volto no Vitor Pereira. É problema dele achar isso aí. Foi contratado para isso. Justo. Tem um monte de jogador lá para resolver isso. Mas alguns problemas que o Flamengo demonstrava com o Dorival, principalmente naquela reta final de temporada, continuam aparecendo. E esses espaços no meio-campo, uma dificuldade do time em ter o controle. Mas não tá mais esgarçado. Deixa eu colocar mais um detalhe aí. Se o Rodinei era tão importante, e eu acho que era, o Rodinei jogou bem no Flamengo, o Rodinei jogou bem no Internacional, por que o Flamengo não fez força nenhuma para ficar com ele? Porque era outro sem grife também. Era outro sem grife. É porque era sem grife? Era outra vítima da soberba. Se tá fazendo tanta falta. O treinador e o Dorival. Era tão importante. Por que não fizeram uma força? Será que era uma fortuna tão absurda para o Flamengo? Outra vítima o Rodinei continuar? Mas tem a questão que o Rodinei é um jogador que foi por muito tempo perseguido pelo torcedor do Flamengo. Houve um desgaste e até chegou um momento que o próprio Rodinei queria sair para respirar outros ares. Ele entendia que conseguiu recuperar o futebol e sair por cima. Ele sai de fato. O torcedor do Flamengo que tinha algo contra ele, até muitos mudaram essa imagem, mas havia um desgaste ali em andamento. Então até para o jogador foi bom também sair e no momento que saiu. Saiu por cima. Saiu por cima. Agora, não estamos falando de fato que o Flamengo tem menos rendimento só porque saiu o Rodinei ou só porque saiu o João Gomes. Ali, mesmo com esses jogadores, já havia problemas. Então, e esses problemas foram detectados e a diretoria entendeu que uma forma de corrigir seria buscar um outro treinador no mercado. Mas no timing em que fez isso, colocou o Vitor Pereira na situação de, em vez de olhar, vamos olhar para a temporada e tentar buscar o time ideal. E ao tentar buscar o time ideal, o certo a se fazer é manter a ideia e entrosando e ajustando aos poucos. Com o tempo, esse Flamengo vai melhorar. Posso colocar uma outra colocação? O Flamengo vem sendo criticado, ou foi muito mal, não só no Mundial, mas também pelo jogo da Supercopa contra o Palmeiras. Correto? Certo. O Palmeiras, muito em relação ao ano... Estamos falando de Rodinei e João Gomes, que foram embora. O Palmeiras, com seu técnico Abel Ferreira, perdeu do ano passado para esse Gustavo Scarpa. Vou repetir. O Palmeiras perdeu Gustavo Scarpa e Danilo. E, na teoria, teria menos recurso em casa para resolver. Teria que ir para o mercado. Na teoria, olhando para o elenco. Caiu tanto o rendimento, assim, do Palmeiras? Vou repetir. O Palmeiras perdeu Gustavo Scarpa e Danilo. Não, mas... Então agora a gente vai ficar, coitado do Vitor Pereira, perdeu o João Gomes, perdeu o Rodinei, está impossível o Flamengo se defender. Não, para mim não. Eu estou dizendo aqui que o problema do Flamengo não se resume a isso. Não foi por saídas de jogadores.
Mas quando a diretoria opta por fazer uma troca de técnico, é algo muito diferente do Palmeiras, de um treinador que conhece com a palma da mão e sabe onde ele pode mexer. Ele tirando de um lugar, ele já entende o que vai acontecer com o time. Então a diretoria do Flamengo topou esse risco. E o Vitor Pereira... Chegou onde eu queria. Era para ter continuado com o Dorival, que já conhecia, que sabia o que podia mudar, é isso? Não, mais ou menos, não, né? Mas eu acho legítimo você trocar de treinador entendendo que há problemas mesmo quando o time é vencedor. Isso daí, beleza, é do jogo. Mas é preciso arcar com as consequências desse risco. E esse risco, quando não dá certo, quando o resultado não vem de imediato, é bancar esse processo e bancar esse treinador. E entender por que o time dele vem sofrendo. O Vitor Pereira, ele não tem feito mudanças pensando no Flamengo daqui 6 meses. Ele tem feito pensando no jogo da Recopa, pensando que ele não pode perder mais um título. Pensando no emprego dele. E você gostou? O que você achou de Everton Ribeiro no banco de reserva? Mas eu achei que ele fez o necessário, que é tentar estancar essa sangria. Não podia continuar, e nem pode, o Flamengo com essa frouxidão na marcação. Um Flamengo que tem dificuldade de recompor, e isso começa lá na frente. Quantas vezes o Volta Redonda levou perigo além do gol no primeiro tempo? Então, mas houve, a meu ver, uma solidez maior de meio campo. Mas compensou perder o Everton Ribeiro por causa dessa solidez? Não, mas eu também eu não tiraria o Everton Ribeiro de campo, mas eu entendo que o treinador está buscando soluções, um paliativo para solução imediata. E ele não pode perder tempo com... E é num jogo contra o Volta Redonda que ele tem de testar, não é contra o Del Valle. Ele tem de... viu que não funcionou, ele não vai fazer a mesma coisa contra o Del Valle, ele vai buscar outra solução. Mas se ele não faz nada, se ele enxerga que... E ele não tem tempo suficiente de assentar isso. É uma solução difícil quando você tem o encaixe do Gerson no time, uma dificuldade do seu quarteto marcar lá na frente. É só com tempo e com muito ajuste, com cobrança, com todo mundo bem fisicamente, que ele vai conseguir fazer esse Flamengo entrar Ele pode conseguir fazer com que esse Flamengo entre nos eixos novamente. Mas ele não tem esse tempo. Você acha que não estão bem fisicamente? Mas a gente... Ainda... Foram para o Mundial, assim? Pelo estágio da temporada, eu vejo que esse Flamengo pode evoluir bastante fisicamente. O Gerson, por exemplo, para mim, não está 100%. Qual seria o professor Breiler Pires? O que você faria daqui para frente? Foi feito esse teste ontem. E aí? Voltaria Everton Ribeiro? Sairia Vidal? Sairia Gerson? Fale, professor Breiler. Não, então, eu avaliaria 2 situações e é isso. No emergencial, não é para ser o Flamengo de 2023. Tentar o Vidal no lugar do Gerson, ou o Pulgar, encorpar mais esse meio-campo, ou tentar tornar a defesa, a zaga, mais rápida e fechar espaços. Então, isso é entrada do Varela pelo lado direito, sendo o jogador, um lateral mais defensivo. Avaliar Fabrício Bruno, ou até mesmo o Pablo, se tiver à disposição, caso não tenha o Léo Pereira para a Recopa, fazer com que essa defesa tenha mais capacidade de correr para trás, porque esse Flamengo está jogando exposto, mas não mexeria lá na frente. De fato, quando você mexe lá, que é o setor em que você apega as esperanças de criação, de se compensar lá, é algo muito complicado de se fazer, e eu prefiro tentar estancar essa sangria com o jogador, mudando a característica de marcação do time. Não é muito arroz e feijão para quem chegou se dizendo tão melhor que o Dorival? Eu acho que está na hora do técnico entrar nessa história aí. Ele tem ótimos jogadores, ele tem número bom de jogadores. Ele não pode vir com essa propostinha mequetrefe de tirar o Everton Ribeiro. Isso eu também faço. Ou não faço, não faria. Mas é muito pouco. Então, perdeu o apoio lá na direita com o Rodinei. E antes que o hater do ninguém comece a falar aí, a gente está falando muito mais de valências do que de nomes. Estou falando do Rodinei, mas estou falando, antes de tudo, de um apoio que tinha pela direita e que não tem mais, independentemente de nomes. A gente fala do João Gomes, mas antes do João Gomes, a gente está falando de um trabalho desse meio-campista, como diria Zé Elias, box to box, que não tem mais. Então, não tem isso, não dá para fazer isso de novo, me apresente outra coisa.
Me apresente outra valência nesse time aí, além de se pagar individualmente, que foi mais uma vez o que aconteceu com o Flamengo ontem. Para ganhar do Volta Redonda desse jeito, com o pessoal do ataque trançando bola quando as coisas dão certo, me desculpe, mas não precisa ser o Vitor Pereira. O pessoal do ataque mostrando o entrosamento que eles têm de 4, 5 anos. Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta. Eu vi muito mais individualidade do que coletivo nos gols do Flamengo de ontem. Aliás, muitas vezes falava isso do Renato ou do próprio Rogério Ceni. Ontem foi mais do que nunca. Claro, ou não foi? Foi. Está sendo mais ainda. O Paulo Souza também, que arrumou um emprego, né? Paulo Souza agora está lá na Salernitana. Você quer trazer essa lembrança para o torcedor rubro-negro agora? Porque ontem, Paulo Souza. O cara se arrumou. Porque ontem foi citado, né? Se a gente acompanhar o que foram ontem os desabafos dos flamenguistas, principalmente na primeira etapa, lembrando desses treinadores que às vezes se pagava na frente, como diz o professor, mas lá atrás era um terror. Coletivamente o time não funcionava. Então, o que a gente questiona mais é esse encaixe de peça. O Vitor Pereira, ele vem com esse status de ser o treinador que vai aumentar o nível competitivo, vai dar ao Flamengo uma condição diferente. Ele não mostrou isso em nenhum dos jogos. A gente tem uma tela com desempenho ofensivo e defensivo do Flamengo e em relação aos outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos mostrar essa tela no F360 para continuarmos a nossa análise e a sua análise, você fã de esportes. Tá desequilibrado o Mengão? Melhores ataques e piores defesas entre os times da Série A. Neste ano, o melhor ataque é o do Flamengo, 24 gols. Aí tem o Furacão, o Goiás com 20, Fortaleza e Grêmio. Piores defesas, a pior é a do Flamengo. 12 gols sofridos. Sofreu mais gols que o Bahia, que anteontem perdeu de 3. Sofreu mais gols que o Santos, que sofre, é o último colocado no seu grupo no Campeonato Paulista, mais gols que o Goiás e que o São Paulo. Tá aí nessa tela, acho que fica bem evidente o desequilíbrio. O Brenner trouxe opções em relação às laterais, opções mais claras de mudança na sua ideia. E também de provável mudança na zaga, não é isso? Sim. Ontem tinha Rodrigo Caio no banco. Pois é. Muita gente vai dizer, mas o Rodrigo Caio, lesões, tarará. Faz tempo que ele está se recuperando. Se ele estava no banco, ele passa a ser uma opção. E se eu não estiver enganado, ou não vou dizer assim, vocês podem até discordar de mim, mas a melhor defesa do Flamengo desde 2019 foi aquela. Melhor dupla de zaga, desculpe. Rodrigo Caio e Pablo Mari. O sistema defensivo inclui todo mundo lá na frente que roubava a bola rapidinho quando perdia. Mas Rodrigo Caio e Pablo Mari jogaram muita bola. Mesmo quando a bola chegava lá, para mim, a melhor dupla de zaga desde 2019. O contestado Arão na frente. Pablo Mari, que nunca mais foi o mesmo, nem antes nem depois do Flamengo, né? Teve lesão grave também no Arsenal. Mas o Rodrigo Caio, se em forma, é uma ótima opção. Ele precisa de ritmo de jogo. Acho uma ótima opção. Ele precisa de ritmo de jogo. Agora, a gente falava da diferença de alguns problemas que já tinha o Flamengo. O Flamengo, na temporada passada, a gente fala o Vitor Pereira é um cara com mais intensidade de marcação. Não é. O Flamengo não está mostrando isso. Na temporada passada, o Flamengo fazia melhor a linha de pressão na saída de bola do time adversário, adiantando as linhas, do que agora. Não só por conta do João Gomes, eu estou falando da primeira linha, dos caras primeiros que davam combate ali. O próprio Gabigol, o próprio Pedro, era diferente o sistema. E aí volto de novo no que eu falei ontem. O Flamengo já se provou que com esse elenco não consegue jogar com as linhas espaçadas. O melhor sistema para esse tipo de jogador é linha aproximada. E aí o treinador está no dia a dia, ele tem que ver que agora não dá para ele funcionar isso. Agora não dá para ele mexer nisso. Não dá, não tem tempo. Ele teria tempo se ele tivesse uma pré-temporada maior. Então, o que ele precisa até para garantir o emprego dele e justificar a contratação dele é resultado. Saiu ontem um 3-1, mas num jogo que poderia ter perdido. Mas acho que as duas coisas, né? Não dá para resolver do dia para a noite. Mas dá para aos pouquinhos... Mas aos poucos. Evoluindo. Porque se o Flamengo já tivesse essa evolução aos 3 técnicos, hoje a gente não ia estar falando disso. Quando, enfim, alguém vai começar isso? O Dorival até conseguiu. Depois deu uma afrouxada. Muda de técnico toda hora. Mas eu acho que mesmo os piores momentos do Dorival, muito contestado, porque Copa do Brasil contra o Corinthians, o segundo tempo foi ruim,
A Libertadores gente está falando de contra o Atlético 180 Paranaense. minutos e num recorte de segundo tempo. É isso que eu acho um absurdo. A gente está potencializando o Vitor Pereira de um segundo tempo contra o Flamengo que levou para os pênaltis. E não foi o segundo tempo inteiro. Eu estava lá no gramado, eu fiz esse jogo. Então, assim, a gente tá potencializando algo que foi um recorte de um segundo tempo de uma Copa do Brasil. Mas ele teve outros bons momentos no Corinthians. Mas o Corinthians, na maior parte do tempo na temporada, tinha identidade, isso é Então, fato. mas o Corinthians tinha identidade. O Corinthians não se mas não defendia fez bem? um grande jogo. Ele fez um grande jogo, professor? Os problemas dele, Os os problemas dele no Corinthians não eram mais ofensivos do que defensivos? Sim, se defendia bem, mas eu acho que aí é aquela coisa do time que já percebe que se não se defender bem, ele não vai ter futuro. O Flamengo, ao contrário. O Vitor Pereira chegou numa soberba danada. A chegada dele é uma chegada de soberba. É o mago do futebol arte. Eu falei isso, parece até mágoa, mas não é. O cara não é o mago do futebol arte que ficam pensando que ele vai estalar o dedo e tudo vai se resolver. Eu falei positivamente do sistema defensivo corintiano, mas... Então, é isso aí. Mais um vídeo aí, nação. Eu vou citar alguns pontos aqui bem rapidinho, né? O Celso Zete, ele falou que o Vitor Pereira chegou com soberba no Flamengo. Eu discordo, entendeu? Ele chegou sim para tentar fazer um trabalho melhor que o Dorival. Isso é fato. A gente percebeu nas últimas decisões de final de ano, principalmente nas duas finais, o Flamengo caiu muito de rendimento, entendeu? Poderia tranquilamente perder o título para o Corinthians, né? Que saiu até perdendo na disputa de pênalti, né? No início. E depois o Flamengo acabou virando nos pênaltis e se consagrou campeão. Na Copa do Brasil e depois na Libertadores, né? Jogou mal. O que ajudou muito o Flamengo foi vamos dizer assim, a lesão do Felipe Luiz e a entrada do Ayrton Lucas, que, querendo ou não, acabou causando a expulsão do Pedro Henrique, né? Depois de alguns minutos saiu o gol do Flamengo, né? Com a jogada do Everton Ribeiro. É aquilo, o Vitor Pereira ele vem com um estilo de jogo para poder fazer o Flamengo melhorar, né? Porque o Flamengo quer o de rendimento e eu vejo muitas pessoas falando, era para manter o Dorival, concordo, mas a visão da diretoria era outra. A diretoria sabe que corre riscos. Você trocar um trabalho vitorioso por um trabalho que você pensa que pode ser melhor do que o seu anterior, né? Isso tem suas consequências. E até o momento não se provou, entendeu? Porque também não seria garantia o Dorival ficar no Flamengo, aí ele perdesse a Supercopa, como a gente perdeu agora, e caísse na semifinal do Mundial, né? Ficasse em terceiro. Aí qual seria o problema da imprensa? Dorival caiu na semi do Mundial e perdeu a Supercopa. E tá pressionado logo no início do ano. Aí a notícia da repercussão pro Flamengo era para ter trocado o Dorival. Não era para ter ficado com o Dorival. Então é aquilo. A gente questiona muito o Vitor Pereira pelo seu início de trabalho. Que a gente pode questionar, né? Tem mais ou menos aí um mês de trabalho desde quando ele estreou na beira do campo. Quando ele estreou na beira do campo, podemos questionar sobre substituições, do teste que eles fazem durante o jogo. Só que aquilo, ele ainda tá tentando conhecer esse elenco. O Dorival já conhece o futebol brasileiro. O Dorival acho que sempre trabalhou no futebol brasileiro, acho que nunca saiu. Então aquilo, o Vitor Pereira é um bom treinador, só que ele tem que evitar algumas coisas do que o seu conterrâneo Paulo Souza fez no Flamengo. Isso é fato. Eles também comentaram sobre... O Abel falou sobre Palmeiras, perdeu o Gustavo Scarpa e o Danilo. E o Flamengo, o Rodinei, beleza, perdeu. O time do Flamengo é melhor que o elenco do time do Palmeiras. Só que uma coisa que o Palmeiras tem e que o Flamengo não tem é técnico. Entendeu? O técnico do Palmeiras conhece muito bem esse elenco. É um técnico longevo aí, acho que é o principal, né? Tem mais duração à frente de um clube aqui no Brasil, o Abel Ferreira. Então, você comparar um técnico que já tá há 2 anos, mais de 2 anos, se não me engano, o Abel Ferreira, com um técnico que chegou um mês, óbvio,
que a gente não pode ficar dando desculpa em cima do Rodinei e do João Gomes. Ele vai ter que dar um jeito de achar uma escalação que deixe o Flamengo muito bom defensivamente, que até agora eu não consigo achar. E manter no quarteto, que é um diferencial. Só que o Abel chegou a comentar também sobre o Rodinei, por que não renovaram com o Rodinei, o Flamengo não fez nenhum esforço. O Rodinei, se eu não me engano, ele ficou 6, 7 anos no Flamengo. Ele só foi se destacar nos últimos 6 meses de contrato. Então, se a gente pega um recorte de 7 anos do Rodinei no Flamengo, ele só se destacou nos últimos 6 meses de contrato. É a mesma coisa a Nath falando aí. O Vitor Pereira ficou 1 ano no Corinthians e ela tá pegando um recorte do Vitor Pereira só no segundo tempo do jogo do Flamengo. Óbvio, ali foi uma coisa que muita gente não acreditava que iria acontecer durante o jogo e aconteceu. O Corinthians dominou praticamente o segundo tempo inteiro. Só que aquilo, o Rodinei, ele é um cara que conseguiu sair por cima, sendo decisivo na Copa do Brasil, fazendo o gol de pênalti. E participou também da Libertadores, né? Tabelando com o Everton Ribeiro ali. Só que aquilo não é garantia do Rodinei continuar no Flamengo e tá jogando bola. Não é garantia, entendeu? Óbvio, seria melhor o Rodinei ficar mais. O desgaste que já aconteceu durante anos foi o melhor para o Rodinei, entendeu? Porque, possivelmente, o Rodinei, ele tava vivendo o seu auge, vamos dizer assim, no Flamengo. Caso ele voltasse a jogar mal, a torcida ia voltar a criticar. Entendeu? Então, aquilo. Ele saiu alta, o João Gomes saiu alta. E saiu alta. João Gomes e o Rodinei saiu alta. E eu acho que foi o melhor a se fazer. O João Gomes foi por causa do valor da transferência, da venda. E o Rodinei foi por causa do desgaste, entendeu? Então, tá pegando um recorte de 6 meses jogando bem durante um total de 7 anos dentro do clube, né? Ele foi até pro Internacional durante 1 ano lá, jogou bem pra caramba no Inter e depois retornou pro Flamengo. Só que aquilo, Rodinei, 7 anos de clube, jogou 6 meses no seu auge com o Dorival. E os 6 meses, muito importante, né? Agora, achar o novo jogador para fazer a posição do Rodinei, o Mateuzinho é um lateral muito ofensivo, mas muito fraco defensivamente. Que era igual o Rodinei. O Rodinei era muito bom no apoio, muito bom mesmo. E defensivamente deixava muito a desejar. A diferença do Rodinei pro Mateuzinho, na minha visão, os dois são ofensivos, os dois são fracos defensivamente marcando. Só que o Rodinei ele tinha um vigor físico que o Mateuzinho não tem. Entendeu? Tava aquela profundidade que o Mateuzinho, na minha opinião, não dá. Entendeu? Então é aquilo. Rodinei, acho que foi bem o Rodinei sair. E o Flamengo tem que procurar outro jogador. O ciclo do Rodinei acabou. Simples. Vitor Pereira tem que fazer esse time jogar bola. Ainda não fez? Vai fazer? A gente não sabe se vai fazer ou não. Ele pode ser um novo Paulo Souza. Espero que não. Mas pode acontecer. Não da liga. E ele acabar metendo o pé no final desse contrato. Faz parte, né? Então é aquilo. Espero que ele não mexa no quarteto. Dê algum jeito no sistema defensivo aí. Colocando o Pulgar, um Vidal aí, ou tirando o Gerson. Acho que meio difícil. O Gerson, ele depois que pegar um condicionamento físico muito bom, acho que ele é titular. E aquilo. Vitor Pereira vai ter que dar um jeito aí. E é isso aí. Tirar Everton Ribeiro, que não dá. Tamo junto, e é nóis.